Imagina que o PS estava numa posição maioritária. Eu pergunto, caberia na cabeça de alguém nós tirarmos o PSD do Tribunal Constitucional? Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. A centralidade de Montenegro, com notória inclinação para a direita nas matérias de regime e contrapeso à esquerda nas questões orçamentais, pode estar em vias de implodir. Desta vez, a precisar de garantir 2/3 dos votos no Parlamento, resultado que se alcança com diferentes equações, a AD apostou em procurar aquela que lhe dava maior conforto pela dimensão do resultado, sabendo-se que é sempre necessário juntar os votos de pelo menos 3 partidos. O desejo de unir as vontades de AD, Chega e PS pode esbarrar no acordo entre Montenegro e Ventura para excluir os socialistas na eleição de 3 juízes para o Tribunal Constitucional, que pode levar José Luís Carneiro a ter de dar por definitiva a impossibilidade do PS continuar a viabilizar orçamentos do Estado. A ruptura, para além de reduzir a geometria variável em que o líder da AD gosta de se mexer, pode acabar por forçar no fim definitivo da política do não é não. Dando razão, aliás, a Pedro Passos Coelho, que apareceu recentemente a defender que é preciso um entendimento alargado à direita entre a AD, Chega e IEL para fazer o que tem de ser feito. Para melhor perceber o momento, conversamos com 2 jornalistas da equipa de política do Expresso, João Pedro Henriques e Paula Caeiro Varela. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva João Pedro Henriques. Há vários órgãos externos à Assembleia da República à espera da votação de 2/3 dos deputados. A eleição de 3 juízes que faltam no Tribunal Constitucional assume particular relevância porque Montenegro e Ventura pretendem que seja o Chega a indicar o juiz que vai substituir um juiz anteriormente indicado pelo PS. Tendo em conta que há muita coisa em jogo e o PS pode ter alguns ganhos de causa, há alguma hipótese de José Luís Carneiro aceitar esta imposição ou a partir daqui nada? Não há. Quer dizer, neste momento já não há recuo possível. Tudo aponta que as coisas se encaminhem para elegendo 3 juízes, 2 serem indicados pelo PSD e 1 pelo Chega. E isso quer dizer que uma das juízas que sai e que tem que ser substituída é do PS, não será substituída por alguém indicado por PS, mas sim por alguém indicado pelo Chega. E isso quer dizer que a maioria de 2/3 não vai contar com os votos do Partido Socialista. Exatamente. E faz com o PSD, o Chega e ele. Paula Caeiro Varela, olhando para isto, Montenegro tem insistido na posição central da AD, beneficiando da existência de partidos com peso político muito parecido entre eles, não é? Há consciência do risco que existe com esta posição em relação ao Tribunal Constitucional? Não sei se estás a dizer consciência por parte do Governo. Eu acho que, quer dizer, eu acho que o Governo está absolutamente ciente daquilo que está aqui em causa. Acontece que Luís Montenegro tem-se mantido em absoluta reserva e também o PSD no decurso destas negociações. Aquilo que percebemos pelas fontes com quem fomos falando é que esta é a posição do Governo e do PSD desde o início deste processo, ou seja, desde que há esta reconfiguração do Parlamento, que a composição do Tribunal Constitucional tem de refletir aquele que é o peso político do Chega e que não se verificava antes. Ou seja, se tu quiseres, aquilo que foi o acordo histórico tradicional entre PSD e PS, enquanto sozinhos formavam uma maioria constitucional, não existe a partir do momento em que essa maioria também não existe na representação parlamentar. E, portanto, há uma maioria à direita. É nessa maioria que o PSD entende que nesta altura deve verter-se, é essa maioria que deve verter-se
para a constituição do mesmo correndo o risco de Tribunal perder Constitucional. a equidistância em que tem trabalhado, ou seja, a poder negociar à direita e à esquerda. Eu só não sei se eles acham que perdem ou não. Nesta altura não consigo ter uma resposta definitiva. Não sei se acham que perdem ou não, porque temos de aguardar pela reação a esta posição do PS. Não é? Porque a partir daqui, se calhar, eles não vão poder manter-se equidistantes sequer, mesmo que quisessem, porque o PS assume aqui uma ruptura. E, portanto, isso vai eventualmente baralhar os dados. Tudo. do jogo. João Pedro Henriques, e que argumentação utiliza o Partido Socialista para lá daquela que já ouvimos dizer que há desde 82 um princípio de que se quer meter um juiz indicado pelo CDS à direita ou pelo PCP e Bloco à esquerda, é a força partidária, ou seja, o PS e o PSD que abdicam desse lugar? Há dois tipos de argumento. Um é esse, ou seja, desde 82 que há um entendimento nunca aquilo que eles chamam o arco constitucional e que dizem que o Chega não integra, porque o Chega é frontalmente contra a Constituição. O Chega tem, aliás, problemas diretos com o Tribunal Constitucional, com decisões do Tribunal Constitucional que afetam o Chega e a legitimidade da direção. Sabemos disso, não é? Mas, portanto, o PS argumenta que, só um pequeno intervalo pedagógico, o Tribunal Constitucional é composto por 13 juízes, 10 são eleitos pelo Parlamento por maioria de 2 terços. 3 cooptados por 3 cooptados, e o Presidente é eleito pelos restantes Aqui juízes. muda, deixa de haver um equilíbrio e passa a haver 6-4 à direita e à esquerda. E, portanto, o entendimento que o PS invoca desde 82 é que o PS e o PSD incorporam um arco constitucional e entenderam-se há 40 anos, ou há mais de 40 anos, para cada partido indicar 5 representantes dos 10 eleitos pelo Parlamento. 5 juízes mais próximos ou do PS ou do PSD. E se fosse necessário incorporar outras forças também com alguma representação no Parlamento, na altura, já no passado, então, por exemplo, se fosse decidido incorporar um juiz próximo do PCP, ele seria na cota do PS, dos 5 juízes da cota do PS. E se fosse PSD do CDS? entendesse incorporar. Também aconteceu com o CDS uma vez. Aliás, o CDS, se não me engano, teve um presidente do TC. E se fosse possível, necessário incorporar um juiz próximo do CDS, ele seria na cota do PSD. O que os socialistas dizem agora é que estão em causa 3 juízes. 2 foram indicados pelo PSD e 1 pelo PS. O PS reclama substituir por um juiz indicado pelo PS esse. E os outros 2 e diz ao PSD que se o PSD quiser incorporar o Chega, ou alguém indicado pelo Chega, deve ser no restante da cota dos outros 2. Aqui. Paula Queira Varela. Tinha uma nota a acrescentar isto que o João Pedro acabou de dizer, é que esta ideia em que o PSD agora assenta de que os juízes devem ser indicados refletindo a atual composição do Parlamento, tripartida dos 3 blocos, teria de incluir o Chega. E o PSD diz: nós temos uma maioria que aprova esta eleição, com o PSD, o Chega e a Iniciativa Liberal. O PS não tem à sua esquerda essa maioria constitucional. O que é curioso aqui é que é o mesmo partido, o PSD, que disse que não faria uma revisão constitucional onde o PS não estivesse. E mais do que isso, porque se a decisão final acabar por ser que a maioria de 2 terços se junta da forma que estavas a referir, isso acabará por dar razão a Pedro Passos Coelho, que recentemente, na entrevista ao ECO, veio dizer que a melhor forma de governar era a existência de um acordo entre estes partidos para fazer o que tem que ser feito. No fundo dá esta dimensão concreta, não é? Acaba por ser o mesmo PSD de Luís Montenegro que não quer fazer qualquer acordo ou escolher um parceiro, sendo que tinha como garantida a aprovação de todas as reformas que quer, se escolhesse de facto ir por esse caminho pelo Chega. Aqui faz-se valer desse argumento para a eleição dos juízes do Tribunal Constitucional. João Pedro Henriques. Primeiro, o que está em causa é a possibilidade de o PS romper com o diálogo político com o PSD e com a AD e com o Governo. Aprovar orçamentos, sobretudo. E que isso poder ter consequências na aprovação do orçamento e, portanto, levar a ruptura a esse ponto. Empurra o Governo para o Chega. O PS, há pessoas no PS que, a coberto do anonimato, dizem que o PSD está de facto condicionado pelas posições recentes
Pedro Passos Coelho. Não sei se está, se não está. Não. É um argumentário. Isso é um argumento. Não há no PS que sabem isso. Podem é um argumento do PS interpretar, quem sabe. Que eu próprio não valorizo. E fazes bem. Terceiro, aparentemente do lado do PSD argumenta-se que o coletivo neste momento de juízes do TC está muito inclinado para a esquerda, ou está inclinado para a esquerda. Argumenta-se, por exemplo, com as decisões contrárias à lei da nacionalidade e a leis relacionadas. É o mesmo tribunal que... Mas também é o mesmo tribunal que chumbou 3 vezes a eutanásia e que, aliás, foi decisivo para a lei da eutanásia nunca entrar em vigor. Portanto, vamos ver como é que há uma parte em que eu estou curioso, que é saber se, e que não consigo resposta, que é saber se o Presidente da República vai interferir. É um dos grandes poderes dele, enviar para o Tribunal Constitucional. Ele já terá falado com os partidos sobre este assunto nas audiências que decorreram esta semana, mas não sei se vai ter que voltar à carga, se o preocupa só o bloqueio na eleição dos juízes ou se o preocupa o problema específico do PS. Eu não sei, tendo em conta o silêncio presidencial, qual é a posição de António José Seguro nessa matéria. Vamos esperar para ver, para fecharmos a conversa, Paula Queiro Varela, a questão da revisão constitucional. A IEL e o Chega iniciaram esta legislatura com uma grande vontade de rever a Constituição. Como estavas a lembrar, Montenegro disse que só faria com o PS. Mas agora isto pode ser um motivo de pressão para mudar? Penso que pode ser um motivo de pressão para o líder do PSD e chefe do governo, se um dos partidos agora de facto assente nesta nova tradição criada para a eleição dos juízes do Tribunal Constitucional, vier colocar como razão, ou Chega, vierem colocar Luís Montenegro perante a possibilidade de abrindo um processo de revisão constitucional. 2 de Abril comemoram-se 50 anos da Constituição e é uma data redonda, boa, para o Chega a anunciar que vai apresentar um projeto de revisão. Não sei se o fará ou não. Está a dar ideias. Não sei se o fará ou não. Sei que há pessoas próximas do PS, por exemplo, Vital Moreira, que argumentam que o acesso de juízes ou académicos ao TC próximos do Chega pode induzir uma espécie de revisão constitucional feita por via jurisprudencial nas decisões do TC e não pela maneira formal do Parlamento. Mas pelo coletivo. Veremos como acaba toda esta história. Veremos. A sonoplastia deste episódio foi de Gustavo Carvalho. Sexta-feira, dia de nova edição do Expresso nas Bancas, disponível online todas as quintas-feiras à noite, em exclusivo para assinantes. Na manchete, o tema de que falamos neste episódio, na segunda parte da sondagem ICS-ISCTE para o Expresso e a SIC, o governo é avaliado negativamente, com a habitação, os impostos e a corrupção a liderarem o chumbo dos eleitores ao executivo de Montenegro. Portugal e a NATO estão mal preparados para a guerra de drones. No próximo domingo, olhamos para a revista e contamos a história de Ricardo Pires de Lima, o neto de Cupertino de Miranda, que preferiu o mundo das artes ao mundo das finanças. A história é contada pela jornalista e escritora Joana Leitão de Barros. Até domingo, bom dia, bom fim de semana. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.